me dê atenção total. Hebreus capítulo 12. Verso 7 em diante. Hebreus 12. Verso 7. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga, peraí, pastor. Diz assim: é para a disciplina que sofreis, ou que você sofre. É para quê? Para quê? Fala assim: o reino de Deus é tomado por pessoas disciplinadas. Quando eu estou falando reino, eu não estou falando só de ir para o céu, eu estou falando de viver reino aqui, crescer, multiplicar, dominar, prosperar. Então, é para a disciplina que sofre, que você sofre, ou que eu sofro. Deus vos trata como a filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrige? Pula para o verso 11. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de alegria, porém de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ele têm sido exercitados. Verso 12. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. 13. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie. Diga, não se desvie. Antes seja curado. Pula para o 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Verso 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Se prive do quê? E de que nenhuma raiz de amargura, diga raiz de amargura, brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Amém? Põe a mão no seu coração e diga assim: Espírito Santo, fala, Espírito Santo, prepara a minha terra, o meu coração, para receber essa semente. Diga assim: eu dou ordem aos anjos que nessa hora bloqueie toda a ação de Nosferatus, espírito sugador de informações do céu, que o Senhor possa fazer com que essas palavras possam chegar no profundo do meu espírito. Amém. Amém, meus queridos? Como eu disse, hoje é Santa Ceia, e é um dia que a gente tira para refletir um pouco mais. Por isso, por favor, não se incomode, não fique perturbado da gente tratar um pouco mais hoje com a igreja do Senhor, porque o desejo de um pastor que tem procurado seguir a paternidade de Deus é ver os seus filhos crescendo. A maior tristeza, momentos mais difíceis que a gente vive, é quando a gente vê um filho na fé sofrer e reincidir no sofrimento, ou áreas, Cidabel, que nunca andam, áreas que sempre ficam travadas. Eu não sei se algum de vocês se identifica com isso. Por exemplo, nunca há um rompimento financeiro,
A pessoa vem até aqui, aqui para, ou volta para trás, alguns degraus atrás. Pessoas que nunca vê o seu marido transformado, ou a sua esposa transformada. Pessoas que às vezes nunca avançam na obra, sempre são paralisados. Pessoas que, enfim, em tantas áreas da vida, ou uma ou todas, fica parado. A Bíblia diz que a vereda de um justo é como a aurora, ela vai brilhando, 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 até clarear o dia. Ou seja, eu sei que você vai entender que isso tange a parte do limpar e do tratamento da nossa alma, do afastamento do reino das trevas em nossa alma e o reino da luz avançando. Sim, ok. Só que, irmãos, nesse reino da luz também há avanço de conquistas. Em Adão, olhe para mim, em Adão, o primeiro homem criado por Deus, foi colocado todas as sementes de dons para você crescer. Foi colocado em Adão para que se espalhasse para os seus filhos todas as sementes de dons naturais, dons espirituais. Logo no início de Gênesis, vê na narrativa, Adão só precisava ali no momento cultivar o jardim, cuidar dele, porque o jardim era autossustentável. Fora dele é que começou a haver uma demanda do agir e da efusão dessa sabedoria do céu. Ó profundidade das riquezas! As riquezas não vêm, irmão, por esforço humano, pelo menos as riquezas celestiais. O diabo também dá dinheiro, fica sabendo. Pois ele ofereceu Jesus simplesmente para poder prostrar e adorar Ele. Ele tem o poder de dar dinheiro, de prosperar. Pois Ele disse para Jesus, te darei esses reinos tudo aí, ó. E aí, você me responde uma coisa. Você acha que esse tentador não teria capacidade de fazer Jesus se prostrasse mesmo? Ter o domínio desses reinos? Oh, como teria. Teria sim, Senhor. Porque a terra está entregue. A terra e todo o reino, composto de todos os planetas, sol, estrelas, é do Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Amém? Só que o mundo é parte, o mundo não é tudo. Fala comigo assim, essa terra não é tudo. Irmão, se engana se você pensa que tudo se resume nessa bola redonda azul. Não, isso aqui é só uma pequena sede que Deus colocou o homem, plantou o homem para crescer e multiplicar e dominar. Só que isso aqui também é um grãozinho de areia, porque a totalidade da criação de Deus, existe um lugar que é a fonte criadora disso tudo. Qual que é? Fala, o céu. Seja feita a sua vontade assim como no céu. Foi um dia a vontade de Deus criar você. Foi um dia a vontade de Deus criar as plantas, os animais, a matéria-prima, o ouro, a prata, o bronze. Para quem? Para que isso tudo? Para você. O grande problema é que nós, a partir do pecado de Adão, olhe para mim, gente, acompanha o raciocínio, senão você não vai pegar. A partir do pecado de Adão, 2 reinos passou a dominar aqui. Tem um reino original, que é o reino da luz, criado por Deus, ou o governo do bem. Fala comigo, governo do bem. Mas Satanás, por ter enganado, feito Adão desobedecer, comendo aquele fruto, entrou o reino das trevas, ou o governo do mal. Então aqui, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Fazer uma pergunta. É porque o governo do mal, ou a atmosfera das trevas, está aqui, em todo lugar, uns mais pesados, outros menos.
Eu quero te perguntar, é porque o reino das trevas, ou o reino do mal está aqui, que você tem que ou vai obrigatoriamente ser radiado por ele? Quem acha que sim? Você acha que porque o reino das trevas está aqui, você tem? Ele está aqui, então automaticamente eu sou radiado por esse mal, por as desgraças, pela miséria. Não é. Porque a Bíblia diz que se você obedece, se você tem no Senhor, ou seja, no Senhor, irmãos, entenda, você não pode estar só com Jesus. A ideia de Deus para a sua redenção. O que é redenção? Seu retorno. Retorno. Por isso que quando nos arrependemos chamamos de techuvá, que quer dizer retorno ao ambiente de Sião, ao ambiente do Éden. Meu irmão, só vai ter influência do reino das trevas se você der legalidade. Quem entendeu, diga amém. O silêncio abençoado. Será que eu fico com medo, viu? Eu fico com medo desse silêncio. Não, mas é porque... Por que eu fico com medo? Porque era para dar um glória a Deus. Porque... Por que era para dar um glória a Deus? Porque a gente iria imaginar o seguinte: não, ninguém está preocupado, porque todo mundo aqui está andando. Só na bênção. Aleluia! Mas deixa eu te explicar agora uma outra coisa aqui. Irmãos, em nome de Jesus, vou tocar nessa tecla novamente. Tira de você, tira da sua cabeça a mente pequena de que você está... O bambambam na história está pleno, despreocupado, só porque você não bebe mais, não fuma mais, não frequenta mais balada, forró, baile funk, não vive mais na prostituição, no adultério, na fornicação, na vida sexual profana. Não, pastor, sou crente. Irmãos, pelo amor de Deus, por favor, a gente lutou tanto tempo, talvez, para chegar até aqui, né? Tanto tempo para chegar até aqui, nesse nível de libertação, que a gente, às vezes, porque você sabe que guerra cansa, né? Guerra cansa. Para você, irmão, deixa eu te fazer entender. Para você chegar ao nível de não mais ser escravo do vício, que estava te matando aos poucos, acabando com o seu fígado, acabando com seus pulmões. Para você chegar até aqui, você guerreou, você pelejou. Então, por isso, foi mostrado para a igreja que o padrão de santificação é isso. Não ouvir mais música do mundo, ficar chão, descendo até o chão. Que o padrão, cheguei, alcancei. O padrão de santificação é não mais frequentar essas casas noturnas, não mais ficar na beberagem, não mais ficar na... E aí, quando você chegou nesse nível, você automaticamente, guerra cansa. E você, sua mente acostumou, disse, não, agora eu estou retado, eita, sai de baixo, agora eu sou crente, e a gente critica os outros, e a gente julga os outros, né? A capa, como nós pregamos na semana passada, o conhecimento também envaidece, aí a gente agora está olhando até os outros de cima para baixo, olhando os outros assim com um olhar crítico, né? Fulano de tal, esse aí não é convertido. Essa aqui não é convertido, sabe?
Irmão, em nome de Jesus, vamos baixar a bola, irmão. Eu estou numa série de estudos e cursos com meu apóstolo Éder. Rapaz, ele está pegando pesado. Porque quando eu leio sobre as coisas, os sinais dos últimos dias, eu não vejo, rapaz, assim, tocando muitos nessa questão de que, a igreja é tudo, o pessoal vai desviar por causa de mulher, o povo vai desviar por causa de bebida. Cara, nas profecias dos últimos dias antecedente à volta de Jesus, tudo, ou quase tudo, está relacionado a sentimentos. Está relacionado a sentimentos. Você vê o quê? O amor, presta atenção. O amor de muitos se... Aí quem mais fala? Que haveria reino contra reino. Fala assim, atmosfera de Marte, que é Áries, deus da guerra, ou principado da guerra, da violência. Haveria reino contra reino. Haveria o quê? Pais contra filhos. Percebeu? Que a tônica, igreja, por favor, a tônica dos últimos dias é a geração da iniquidade. Você sabe o que é iniquidade? Quem sabe o que é iniquidade? Quem sabe diferenciar transgressão, pecado e iniquidade? Sabe? Mas alguém sabe? Pois é, tinha que saber. A transgressão é quando você desobedece qualquer ordenança de Deus, seja façais, seja quando Deus fala façais tal coisa, ou quando Deus fala não faça. Entendeu como é? Amém? Quando eu não obedeço, eu estou transgredindo. Uma transgressão pode acontecer aqui agora, mesmo não estando escrito na Bíblia. Como? Eu escrevo aqui, eu como, líder desse espaço aqui, congregação, eu ponho uma placa ali, não aperte esse interruptor. Se você vai lá e aperta, você está perfeito, transgressão. Então abrange as leis de Deus, as leis da terra, as coisas de regras de uma casa. Quem está entendendo, diga amém. E pecado? Pecado é a essência, ou o regimento do reino das trevas. Certo? Por exemplo, tem igrejas que tem as regras da Bíblia, perfeito? As regras da Bíblia é doutrina, certo? Maravilha. Mas tem igrejas que tem um regimento interno. Por exemplo, na Bíblia fala que mulher não pode andar de bicicleta, nem tinha bicicleta, né? Vai falar o quê? Fala alguma coisa, mulher, que você não pode raspar o sovaco? Não fala, mas tem igreja que tem como regimento interno isso, essas coisas. Antigamente muitas, como regimento interno, era proibido televisão, usar calça. Acabou que até os pastores gostou do tal da televisão. E acabou que a regra acabou. Terminou.
Amém? Regimento interno. Então, o que é o pecado? Fala comigo. O pecado é o regimento interno do reino das trevas. Quem entendeu, diga amém. Agora, e iniquidade? O que é? Fala comigo assim. É quando o DNA das trevas, o DNA de Satanás, começa a entrar e codificar o meu DNA. É por isso, Maria Aparecida Bel, é por isso, irmã Glória, que está fazendo aniversário hoje, nós cantar parabéns para ela. Estou sabendo, fiquei sabendo. Uma borboleta me contou. Amém, irmão borboleta? Glória, aleluia. Isso é só para você despertar. Deus está falando, aleluia. É por isso que demônio, olhe para mim, demônios de nível solo, eles só vêm para te oferecer veneno. Fala comigo, os demônios solo só tem a tarefa de me dar o veneno. Agora eu te pergunto, alguém feliz toma veneno? Alguém feliz toma veneno? E aí, quem é responsável por tirar sua felicidade? Fala, os principados dos ares. Irmãos, eu estou lá, eu juntamente com o apóstolo, nós estamos estudando muito Guerra dos Ares. Porque os principados habitam nos ares, potestades. O que a Bíblia diz? Nossa luta não é contra carne ou sangue. Espera aí. Calma aí. Espera aí. Calma aí. Espera aí. Vamos entender por que principado é o que é responsável de mudar o seu DNA, colocar em você infelicidade. E a infelicidade gera o quê? Ansiedade, medo. Que gera o quê? Gera ira. Que gera o quê? Que gera desânimo. Que gera ciúme. Que gera inferioridade. Que são sentimentos potencializadores de Hades. Que é um principado, Hades. Ou sepultura. Por isso, quando eles vêm, semeiam esses sentimentos, ou os sentimentos das trevas, colocam no seu DNA, impregnam no seu DNA os sentimentos das trevas, através sempre de feridas, usando sempre feridas, porque uma parte do texto que nós lemos ali, que falou seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, falou uma coisa aqui interessante. Vou mostrar para você aqui, ó. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe quando você está correndo um sério perigo? Quando o pastor te confronta, você não reconhece o seu erro. Por quê? Porque uma coisinha difícil de reconhecer é os sentimentos das trevas. Porque os principados, irmão, não são demoninhos solo, não. Ah, pastor, o senhor está querendo dizer que quando eu estou irado, eu estou endemoniado? Não! Eu já expliquei para você que 1000 vezes sobre segunda alma, ou seja, clone da sua alma, só que na iniquidade. Através das feridas. Quem se lembra disso? Como é que forma? Primeiro ele fere você, não é? Fragmento da sua alma fica lá atrás. Os principados pegam esses fragmentos, 1, 2, 3, junta, de acordo com o número de pedaços,
ele vai e pode juntar e fazer algum tipo de pessoa que você não é. Lembra, olha aqui para mim. Lembra das muitas vezes que você gritou com alguém? Lembra das muitas vezes que você saiu da bênção e depois você picou a mão na cabeça e falou: o que eu fiz, Jesus? Foi, Senhor, não... E às vezes quando a pessoa te conta, você nem lembra daquilo que você fez, porque você sabe quem fez? Sua segunda alma. Só que, irmão, deixa eu te falar, quando você notar que você está agindo em não conformidade com os frutos do Espírito, escrito por Paulo em Gálatas, procura urgentemente a ajuda do seu pastor e ouve o confronto. Logo, porque você sabe por quê? Esse texto de Hebreus falou que se você não ouvir o confronto, o Pai vai vir com você com correção. O que o texto falou? É para a disciplina que sofreis. Não foi isso que a gente leu? Deus vos trata como filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrige? Aí, ele fala assim, nenhuma correção gera alegria na gente, mas depois produz o fruto de justiça. Aí embaixo ele fala assim, levante as mãos cansadas, ou seja, ele está falando para você guerrear, não acostume com o agir dos potestades, fazei veredas, endireitais veredas, para que o que é manco não se desvie, antes seja curado. Irmão, tome cuidado, porque o pior momento de uma ovelha é quando o pastor fala com ela assim, desista, Senhor, eu entrego nas tuas mãos, que o que eu estou falando não está surtindo efeito. Esses dias atrás, vou citar um exemplo para você aqui. Porque quando eu vi, irmão, sofrimento, a gente não gosta mesmo na hora. Olhe para mim, sofrimento a gente realmente não gosta na hora. Mas depois eu entendo, porque esse aqui que você está vendo já sofreu um bocado. E com isso eu descobri, Lopes, que muitas das partes do meu sofrimento, Jean, é porque quando Deus falou comigo que Ele tinha um ministério próprio para mim, a partir daquele momento, porque Deus às vezes, Jean, Ele não dá todas as orientações para você descobrir aos poucos, para você passar por algumas coisas, para você sofrer algumas coisas, para você reconhecer e agradecer e ser grato. Deus não me orientou assim, quando Ele me deu a casa do oleiro para me fundar, falando assim, mas você tem que procurar uma paternidade, viu? Porque não importa se você é pastor, ninguém pode ficar sem um líder, não. Ele não me orientou isso. Aliás, eu até gostei, né, a princípio, né? Eu lembrava das épocas quando eu era pastor de igrejas que tratava a gente muito como empregado, sabe? Chefe, você tem que... Por isso que eu não gosto de você tem que, irmão. Olha, líder, meus filhos que são líderes estão aí, ó, estão de prova, que eu sempre falo, gente, não é no grito que você ganha. O reino é um reino de decisões. Nem Deus colocou uma faca no seu pescoço para você amá-lo. Nem Deus colocou uma faca no seu pescoço para você adorá-lo, para você servi-lo. É como diz a palavra, Zorobabel, nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Rapaz, eu vivia num tempo em que vai ter o congresso tal. Você tem que congresso de diáconos. Você tem que trazer 10 diáconos. Você tem a obrigação de trazer, senão você vai ser afastado. O apóstolo estava tratando esses dias lá na aula que até isso é espírito de Jezabel. Porque a característica de Jezabel é manipulação. Jezabel manipulava Acabe, o rei. Só que a princípio, Jezabel, a gente até gostou, né? Eu não tenho nenhum superior agora. Meu irmão, às vezes você pensa que ter um superior ou um pai para mostrar o seu erro, apontar o seu caminho, é chatice, mas é melhor você ouvir o profeta do que a correção de Deus. É melhor você ouvir o profeta do que a correção de Deus.
Porque, meu irmão, quando Deus entra, querido, Ele leva você no vale. Ele leva você para a cama de hospital. Ele leva você para acidente. Pastor, misericórdia, se Deus é mau. Ele não é. Porque a maioria das pessoas hoje, com a vida desgraçada, sem sucesso, preso em prisões, ou que não é nada na vida, é por causa que foi tudo tratado com moleza pelos seus pais, não teve disciplina, não teve correção, ou não teve um pai para isto. Aleluia! Mas Deus, Ele é tão pai bom. Aleluia! Toma cuidado com sentimentos das trevas. Iniquidade é isso. Por exemplo, indiferença. Pastor, eu não tenho ira. Presta atenção. Eu não tenho ira, eu não iro com ninguém. Eu não tenho mágoa de ninguém, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Mas só a indiferença já é iniquidade. Vou te provar como. Você lembra quando uma viúva chegou, bateu na porta do juiz e falou assim: juiz, julga minha causa. O que o juiz falou? Mulher, vai dormir. Você sabe que eu não temo a Deus nem aos homens. E essa parábola é a parábola do juiz iníquo. É a parábola do juiz? É a parábola do juiz? Ou seja, talvez, Cíntia, e acredito que não, que ele não era um juiz irado que saía igual um cão raivoso pela rua, batendo todo mundo, ameaçando todo mundo, com um revólver na cabeça, porque era um juiz. Só que ele falava assim, mulher, volta para sua casa, porque eu não temo a Deus e nem aos homens. Ou seja, ele era iníquo porque não sentia nada por ninguém. Ele era iníquo porque estava cagando e andando. Se a irmã Glória precisava de alguma coisa, ele tinha na mão o poder de ajudá-la. Tem nada a ver com você. Quem entendeu sobre a iniquidade? Aí, meu irmão, quando esses sentimentos, mediante a sua ferida, ele entra no seu DNA, meu irmão, ou Deus te corrige, ou então você está perdido. Você vai sofrer muito aqui e ainda no final das contas ainda vai para o inferno. Ué, pastor, mas a palavra não fala que é pela graça que sois salvos, mas o texto não falou no final, para que você não perca ou não seja extirpado de você a graça de Deus? Exemplo, olhe para mim. Estava lá Adão, Eva, paraíso, foram expulsos porque desobedeceram. Aí, ô Jean, a vida está tocando, ele driblando as adversidades de uma vida fora do Éden, porque o reino das trevas entrou. Adão dribla daquela, dribla daqui. Talvez agora ele comece a ficar um pouco mais tenso, nervoso, ansioso, porque a terra não está dando mais a força que tinha antes no Éden. Aí agora, eles ali no relaxamento, no seu momento, ele, né? Como a Bíblia fala, conhece Eva, ou seja, tem relações com ela. E Eva fica grávida e dá a luz a... Miele, obrigado, viu? Pelo amor de Deus, salvou a pátria, porque todo mundo ou tá lá no Fantástico, esperando a hora de voltar para comer o resto do frango que comprou meio-dia para almoçar, que é televisão de cachorro. Ou não, fizeram churras lá e me chamou, né? Poxa, tá bom. Aí Adão e Eva têm o primeiro filho que chama... Nossa. Vou dar mais uma chance, hein? Tem o primeiro filho que chama... Meu Deus, quase dei um infarto aqui. Falei, meu Pai eterno, meu povo está realmente ruim de conhecimento mesmo. Dá a luz a um filho que chama Caim. Amém? Qual é o nome do primeiro filho? Atenção para o tio aqui. Presta atenção no tio. Eva dá o primeiro filho e o seu nome é?
vai cair na prova. Eva tem o primeiro filho e o nome dele é Caim. Aí agora ele tem um segundo filho e o nome dele é? Glória a Deus, Jesus amado. Quase que eu saía daqui hoje na tristeza. Abel, certo? Agora prestem atenção. Caim e Abel agora têm uma ideia de ofertar e sacrificar a Deus. Se eles aprenderam isso com Adão, não sei. Acredito que sim, porque Adão sabe o que é sacrifício. Ué, pastor, sabe? Sim. Deus foi o primeiro a fazer um sacrifício na frente dele. Ou você acha que foi feita a roupa desse? O que foi feita a roupa desse, igreja? Pele de... Então talvez Deus naquela hora mostrou para Adão que aquele sacrifício era o símbolo do que um cordeiro, aleluia, lá na frente iria fazer por toda a humanidade caída. Oh glória! Aleluia! Tá. Mas Cidabel, olha, eu acredito, Lopes, que se Caim e Abel resolveram fazer um sacrifício, é porque o bicho começou a pegar pro lado deles lá, alguma coisa, conflito. Talvez Caim e Abel falou, não, mas nós podemos de novo ter a vida que tínhamos no Éden, mesmo não estando no Éden. Vamos chamar a atenção de Deus, vamos sacrificar, vamos fazer uma oferta a Ele. Aí vocês sabem bem o que aconteceu, né? Caim foi oferecer o seu melhor do seu rebanho e melhor, Abel pegou do seu rebanho, Caim pegou dos seus frutos, verduras, plantações, pegou de qualquer jeito. Olha aqui para mim, deixa eu te falar uma coisa. É por essa passagem, Cidabel, é por essa passagem que eu entendi que a iniquidade já tinha começado a entrar em Caim lá atrás. Aconteceu algumas coisas lá, não sei, talvez Adão já mostrava uma preferencinha por Abel. Talvez era conflito familiar, mas já tinha um trem errado, porque ele pegou qualquer verdura para entregar para Deus. Ferido não consegue ofertar. Ferido não consegue dizimar e ofertar. Porque a ferida é o chamariz da iniquidade. E indiferença também é iniquidade. Aí chega agora, Caim oferece pior das plantas, das plantações, das verduras, dos legumes. E Abel pega o melhor dos seus animais. Fala assim, só pessoas curadas agradam a Deus com o seu melhor. Aí o que acontece? O que acontece, igreja? O que acontece? Deus vai e recebe a oferta de Abel. Sei se com fogo, igual aconteceu com a novilha que o profeta colocou diante dos profetas de Baal. Não sei. Eu sei que Deus naquela hora, Wesley, deu uma demonstração de que ele aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Deixa eu te falar aqui para vocês. Naquela hora, entrou nele o sentimento mais perigoso. Márcia, tome cuidado, igreja. Tome cuidado. Tome cuidado quando você ficar irado.
Porque a palavra de Deus, ela mostra que Irá passou a ser algo natural no homem, na humanidade. Mas ele fala assim: irai-vos, mas não pequem. E ele fala ainda assim: não deixa você dormir e acordar com a ira. Não deixa o sol se pôr sobre a sua ira, porque isso vai entrar no seu DNA e você vai perder sua terra prometida. A geração de Caim se tornou uma geração tão contaminada, porque ele formou a partir do seu filho Enoque. Não é o Enoque que andou com Deus, não. Não é o Enoque que andou com Deus, agradou a Deus e foi arrebatado, não. É o primeiro Enoque. Porque ele falou assim: meu filho, você vai se chamar Enoque, eu vou fazer uma cidade em seu nome. Você sabe por que ele fez isso? Porque toda pessoa curada, toda pessoa ferida, ele quer se amostrar. Toda pessoa ferida, ele quer compensar com grandes coisas, porque o ferido não consegue ver o seu próprio valor. Repara, é o ferido que quer colocar no Facebook o seu corpo, suas coisas, seus airbags, é o ferido que quer mostrar: olha, veja a minha conquista, o carrão. Assim, nunca tirei um carro zero não, mas sempre quando troquei de carro, você nunca viu eu colocando no Facebook: olha o que papai me deu. Aí Enoque vai e faz eu vou fazer uma cidade com seu nome. Ô irmão, isso resultou em tanta merda. Isso resultou em tanta merda para a terra, que Deus veio com juízo. Fala comigo assim: a ira é a porta de entrada para o grande juízo da parte de Deus. Porque foi a partir dessa cidade que Caim formou a partir de Enoque, que Deus tomou nojo e se arrependeu de ter feito o homem. E a partir dali, ele mandou um dilúvio para destruir. Quem entendeu, diga amém. Irmão, se sua ira ela está arraigada e ela está gerando raiz de amargura, porque você entendeu, né? De ira nós não estamos livres. Olhe para mim. De ira nós não estamos livres. Mas se fez raiz, se começou a virar raiz de amargura, irmão, procura urgentemente o seu pastor e luta, porque isso vai minar as suas forças. Eu tive e tenho muitos líderes. Alguns, presta atenção, olhe para mim, a gente já está terminando. Alguns, irmão Mário, nunca conseguem ser responsável na sua obra. Às vezes, ele manda uma mensagem assim: pastor, não vou ministrar hoje. Às vezes é do louvor, às vezes é do instrumento, às vezes é da dança. E pode reparar que ele nunca justifica por que não vai. Nunca justifica. Sabe por quê? Por causa da raiz de amargura. Sempre acontece um trem lá, uma briga lá, uma coisa que fez raiva nele, e ele não consegue nem vir trabalhar para Deus. Por quê?
Porque a ira, juntamente com os outros sentimentos das trevas, a iniquidade, ele tira você do seu trabalho do Senhor, porque o diabo sabe que aquele que serve a Deus, o Pai, o honrará. Paralisa, mina suas forças. E com isso, Cidabel, bloqueia o fluxo de prosperidade. Pode reparar, essas pessoas quase nunca avançam. Sempre está do mesmo jeito financeiramente. Sempre está do mesmo jeito no trabalho. Sempre está do mesmo jeito na sua vida sentimental, na sua vida conjugal. Olha aqui para mim, por quê? Qual foi a bênção que Deus abençoou José? Ele disse: os flecheiros te perseguiram, mas você prevaleceu sobre todos. E por isso, com as bênçãos dos altos, com as bênçãos do seio da madre e com as bênçãos das profundezas da terra, eu te abençoo. Agora eu te pergunto, os flecheiros perseguiram José, não foi? Foi ou não foi? José caiu nas armadilhas dele? Caiu. Mas José caiu no buraco da terra, mas não caiu no buraco da iniquidade. Ele não deixou raiz de amargura nascer nele. José foi para a prisão? Foi ou não foi? Foi para a prisão ou não foi? Mas ele era um prisioneiro livre, porque o que prende você é a ira. Porque você sabe qual é a vontade do inimigo, dos principados? É fazer você não parar em obra nenhuma, em igreja nenhuma, para que no fim das contas você se torne como aqueles moradores de rua que eu encontro aí nas ruas, maioria desviado. Aí pergunta para ele assim: você era da igreja? Eu era missionário, eu era pastor, eu era diácono. Uai, aí como eu já sei, eu já pergunto: mas e aí, qual foi a decepção lá? Cuidado, irmão. O diabo não brinca em serviço, não. Ele sabe planejar, ele sabe arquitetar, ele sabe onde quer te levar. E aí, qual foi a decepção lá? O pastor me disciplinou, me tirou do meu cargo. E os irmãos morreram de gostar. Foi a intriga tal, foi a picuinha tal. Vê como a iniquidade, quando não leva a pessoa para o buraco, ele se torna um usado de Satanás dentro da igreja. Essa semana, galerinha da mídia foi atacada lá. Da mídia social da igreja, que filma, que grava. Uma pessoa fez um Instagram fake, fez um Instagram falso, para entrar lá para falar assim: porque sabe que Stack administra, né? Você fica aí dando uma de não sei o quê, mas só filma o resto. O resto, a dança, paete, não sei o que, não filma. Não sei o que lá mais. Essa rixa de vocês se achando... Só filma o louvor, só filma... ainda fala assim, ele falou assim: vocês ficam com rixa, não sei o que, você e o paete. E a turma assim: gente, nós não estamos com tempo para rixa, não, nós estamos preocupados em fazer a obra. Olha para você ver como que a ira torna pessoas servos de Satanás, para poder fazer pessoas desanimar de sua obra, já que ele foi desanimado, ou talvez foi disciplinado, ou foi afastado por causa da ira dele. Ele quer dar um jeito de afastar outras pessoas. Só que não adiantou, pelo menos nessa não. E nenhuma outra vai adiantar, porque esses meninos são cheios de Deus.
Não conseguiu também desanimar o Paete, nem o resto, porque eles sabem que a palavra diz: bem-aventurados aqueles que são perseguidos por meu nome, porque eles herdarão o reino de Deus. Aleluia! Irmão, deixa eu te falar uma coisa, tome cuidado. Sentimento não é só sentimento. Sentimento, se ele for dos céus, ele vai trazer prosperidade, vida e paz para você. Aleluia! Como é que se chama, se fosse definir os sentimentos do céu todos? Ei, olhe para mim. Se fosse definir os sentimentos do céu todos em uma palavra, à luz da Bíblia, qual palavra é essa que você definiria? Não. Porque amor, ele faz parte, ele está no meio desses sentimentos. Mas é um conglomerado que entra amor, que entra mansidão, que entra longanimidade, que entra fidelidade. A palavra de Deus chama de sabedoria. Porque Salomão, ele gasta um livro todo falando: busque com todas as suas forças sabedoria. Busque como a prata e o ouro, porque a sabedoria, ela é mais valiosa do que todo o ouro, do que toda a prata. Aí ele fala assim, ó: sabedoria, ela tem na sua mão direita. Na sua mão direita, ela tem prosperidade. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, na sua mão esquerda, perdão. Ela tem prosperidade. E na mão direita, ela tem vida longa. Ou seja, a sabedoria é um conglomerado dos sentimentos dos céus, que Paulo chama de frutos do Espírito. Irmão, se você andar neles, o dinheiro corre atrás de você. Se você andar neles, a felicidade te persegue. Se você andar neles, meu irmão, as bênçãos correm atrás de você. Por quê? Porque esses sentimentos é o reino de Deus dentro de você. Toma cuidado, irmão. Para a gente terminar, eu fiquei, Eliane, esses dias eu fiquei pensativo. Deixa eu até molhar a palavra aqui. Essa vai te chamar a atenção também. Esses dias, ô Lopes, eu fiquei me perguntando: Senhor, mas não foi duro demais? Olha bem, não foi duro demais da sua parte tirar de Moisés a oportunidade de entrar na terra prometida só porque ele ficou irado com o povo? Porque Moisés já tinha tirado a água da rocha para o povo um tempo atrás, já tinha feito as águas ficar amargas por causa da mesma murmuração, da mesma reclamação. Mas nesse dia, Lopes, Deus dá uma orientação, porque Deus já sabia que a ira de Moisés estava virando raiz de amargura. Aí Deus falou assim a Moisés: dessa vez, fala a rocha. Vou te dizer. Oh, aleluia! Olha o que está fluindo, olha o que está fluindo. Olha o que está fluindo. Moisés, dessa vez, fala a rocha, que ela vai dar água. E eu entendo que aquela rocha era Jesus, e a água era sabedoria. Aquela rocha era uma tipologia bíblica do próprio Senhor Jesus. E a água que jorrava nela era a sabedoria que iria trazer em Moisés
a purificação desse sentimento da iniquidade. Aí o que Moisés fez, Jean? Picou o cajado na rocha. Pei! Toma aí, seus murmurador, reclamador. Aí Deus olhou e falou assim: Moisés, porque você não me glorificou diante do povo, você não entrará na terra prometida. Quando, Lopes, você se ira com o outro líder, quando, Shirley, quando, Cidabel, você se ira, vamos supor, você tem algum culto aqui seu, ou no caso Lopes de mulheres, você tem uma célula lá. Aí outro líder faz um evangelismo na rua. E se você se ira porque ele fez e dividiu o seu povo, você não está glorificando o nome do Senhor na confiança de que a obra é dele. Se tem gente lá no evangelismo dele e tem gente aqui no seu culto, isso quer dizer que o reino está funcionando, fluindo. Glória a Deus. Antigamente tinha um povo que ficava bolado, porque eu coloquei uns meninos para organizar o culto, para fazer a organização do culto, colocar as coisas direitinho, bonitinho. Ficava bolado com eles. Muitas vezes porque não era ele que foi designado, não era ele. Querido, não importa quem esteja fazendo, o que importa é que sua igreja, sua congregação e principalmente o reino de Deus esteja funcionando. A seara é grande. Aleluia! Glória a Deus! Antigamente, eu ficava: se você não for dizimista, você não toca mais aqui. Se eu faço isso, eu não estou glorificando ao Senhor, porque não é por força nem por violência, é pelo Espírito dele. Quantas vezes, Eliane, eu fiquei irado com os meus filhos, e enquanto eu ficava irado, não fluía nada na minha vida, as coisas só ficavam travadas. Já pensou se eu chegasse aqui e falasse assim: ô liderança, minha diretoria, meus missionários, a partir de hoje essa igreja está fechada, eu não ministro mais, porque vocês são relaxados, não são dizimistas. Esses dias eu estava numa célula com um irmão, e ele falava: pastor, eu não consigo entender como que essa minoria só que contribui. Ô, irmão, não precisa entender não, deixa o Espírito de Deus trabalhar, deixa ele fluir, deixa ele fazer, porque são sentimentos. Deus não recebe dinheiro, Deus, ele recebe seu sentimento. E o diabo também, ele se alimenta dos seus sentimentos, das trevas, a ira, a mágoa, o rancor. E Moisés foi lá e pum! Na rocha. Toma aí, seus reclamador. E Deus falou: porque você não me glorificou. Aí eu comecei a questionar: Deus, mas poxa, ele trouxe o povo de lá do Egito, ficou 40 anos rodando com eles aqui. Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Eu fiquei questionando, Márcia: Senhor, mas tua palavra fala que o Senhor é eterno em longanimidade, o Senhor é tardio em irar. Por que o Senhor privou o cara de entrar no Canaã? E Deus falou no meu coração: porque a iniquidade só se é arrancada com disciplina. Deus falou no meu coração, Cíntia, que não adiantava nada Moisés entrar naquela terra prometida, Canaã, e não entrar nessa. Não adiantava nada ele entrar na terra prometida, Canaã, e a raiz de amargura, a ira de Moisés continuar ali, porque às vezes a ira, os sentimentos, Eliane,
não são arrancados através de uma conversa com o pastor, através de uma clínica da alma, através de um encontro com Deus. Aí o pastor fala assim: Senhor, essa ovelhinha aqui tá difícil, eu estou entregando nas suas mãos. Cara, não deixa nunca eu orar por você assim, não deixa nunca, por favor. Eu estou te pedindo como pai, não deixa não, por favor. Esses dias, Cíntia, eu fiz um material para me dar aula na escola do apóstolo, meu paizão. Eu fiz um material que é sobre a ansiedade, para mim se tornar um dos professores lá da escola. Eu passei dias na época, eu tava me preparando para as bodas, para fazer as bodas de 10 anos, né, que eu fiz lá no sítio, com Eliane. Correria desgramada, mas fui na correria, fiz, entreguei. Só que nessa correria, Jean, eu não, presta atenção. Gente, olhe para mim. Nessa correria, eu não fiquei mais prestando atenção no grupo que formaram, da revisão da matéria. Porque estava correndo, Francisco, para as bodas, para a viagem que eu tive, de segundo lua de mel com a Eliane e tal. Rapaz, com pouca, o apóstolo e a turma lá, os professores, lançam lá na internet o cartaz com todos os professores e eu não estava lá. Aí eu falei assim: ô paizão, vai começar aí a escola, né? O senhor não recebeu meu material não? Ele falou: não, recebi. Ah, tá, porque não me colocaram na grade. Aí, logo, o sentimento de ira quer entrar, né? Aí ele falou assim: olha, você está muito ausente. Nunca mais vi você falando nada lá no grupo. Achei que você estava ocupado com suas coisas, que você estava lá ocupado com as bodas. Eu poderia naquela hora ficar irado, falar assim: ué, mas eu mandei o material para você ficar falando lá, para você ficar mostrando. Mas na hora eu senti o sentimento de ira chegando ali, ó, na porta. E eu falei assim: paizão, realmente me perdoa, a responsabilidade foi toda minha. Agora o senhor vai me ver tão presente lá nos grupos, o senhor vai ficar até... vai até enjoado minha cara, de tanto que eu vou estar lá naquele grupo. Aí eu já estou lá, dando, né, junto com a grade de professores. Hoje a turma que faz clínica da alma com os filhos do apóstolo que está chegando, porque são tantos que ele não está dando conta sozinho. Aí tem uma equipe de pessoas que faz clínica. Aí a pastora lá, que é uma das responsáveis, falou: pastor, o senhor faz clínica com mapeamento, com ficha de mapeamento? Eu falei: faço. Não, que está precisando lá. Eu falei assim: pode lascar eu lá na hora que eu estou agarrado. Mas quando a ira vem, Wesley, a gente tem a tendência de ser enganado, porque Satanás é o espírito do engano. Fala comigo assim: o maioral. Fala: o maioral, Satanás, é o principado, que é o espírito do engano. E uma das coisas que ele nos engana é, sabe o que, Lopes? Mas eu estou certo. Não, mas eles fizeram errado. Rapaz, Madalena, você não imagina o tanto de coisa que veio na minha cabeça para me falar naquela hora. Aí a ira estava apontando lá, eu estava doido para falar uns negócios. Aí eu falei assim: em nome de Jesus, esse aqui já sofreu igual sovaco de aleijado. Não conta comigo, ira, pode ficar daí mesmo, paizão, ó. Eu aqui, ó, minha pessoa. Não é Eva, não é a serpente, não é a árvore, é eu aqui. Sou inteiramente responsável por esse erro. Me perdoa em nome de Jesus. Aleluia. Cuidado com a ira, porque ela pode acabar com o seu casamento. Cuidado com a ira, porque ele pode acabar com o seu ministério. Cuidado com a ira, porque ele pode acabar com o seu emprego, com o seu sonho de prosperar.
Mas em nome de Jesus, não vai ter Moisés aqui que vai nadar e morrer na praia, não. Não vai ter Moisés que vai sofrer para tirar o povo e na hora de comer das frutas grandonas de Canaã. Não, esse povo aqui vai tomar posse da sua terra prometida. Sim, Senhor! Você me desculpe, hoje nós vamos tomar ceia, mas eu vou chamar os intercessores aqui para uma guerra espiritual. Fala de novo. Vocês me desculpem, é 9h14, mas hoje, além de tomar ceia, eu vou chamar os intercessores aqui para fazer um momento de guerra espiritual. Porque a maturidade vai ter que nascer nesses meus filhos. A maturidade, porque, Madalena, suas palavras não pregam. Você sabia que suas palavras não pregam? Você sabia que suas palavras não pregam? No dia que Tomé duvidou, o que Jesus mostrou? Tá vendo aqui? Cicatriz fechada? É porque eu fui chicoteado e não me irei. Ah, meu Deus, acho que eles não ouviram o que eu falei, não. As palavras de Jesus não convenceu Tomé. Ele disse: enfia seu dedão aí, nesse buraco, porque eu fui furado e não me irei. Aleluia! Enfia o dedão aqui, ó, vara do outro lado lá, porque eu fui chicoteado e não me irei, fiquei calado. Continuei na minha obra quietinho até o fim. Independente de ver a ingratidão dos judeus, do povo que eu dei comida, dei pão, dei alimento, dei cura, falando: crucifica esse pilantra, esse enganador, crucifica ele. Eu tive essa chicotada também, eu não desisti, eu não neguei a minha cruz. Espírito, fica de pé. Que o Espírito de Deus já comece a encher você e agora, com poder e autoridade. Com poder e autoridade, que o Espírito Santo de Deus comece a te encher aí agora. Comece a retirar todos os sentimentos paralisadores, os sentimentos das trevas. Narabara saramana kotarama sikoribasaya.